Olá, eu sou Jerônimo Santos e olha só, eu fiz esse vídeo especialmente para te falar de um treinamento que eu criei, um treinamento chamado MAV, Método de Abordagem de Vendas. Mas deixa eu te explicar direitinho como é que isso funciona. Na verdade, o título do treinamento é MAV 3, a abreviatura MAV, Método de Abordagem de Venda, e o número 3. Muita gente me pergunta, e por que o 3? E eu já vou te explicar. Veja só, o MAV, ele é um treinamento de alta performance em abordagem de vendas. Até aí tudo bem, e você perguntará, e o 3? Olha só, eu sou coach e todos os treinamentos que eu desenvolvo supedaneado, ou seja, com base na metodologia coach. Eu utilizo da metodologia coach para criar o treinamento e para aplicar esse treinamento. Então, veja só, e você deve estar se perguntando, sim, mas e aí, o 3? O número 3, ele é para mim uma simbologia que representa as colunas de sustentação dessa metodologia coach. O coach, ele trabalha no estado atual, estado desejado e plano de ação do indivíduo. Basicamente, eu não vou aqui te explicar, te dar uma aula de coach, do que é coach, mas basicamente a metodologia coach ela é voltada para esses dois momentos da vida do indivíduo, ou seja, o estado atual, o momento que ele está vivendo, e o estado desejado, o ponto onde ele quer chegar, e um plano de ação que o permite sair do seu estado atual para o seu estado desejado. Então, estado atual, estado desejado, plano de ação, 3, a representação 3, por isso MAV 3. Mas primeiro eu gostaria de te dizer como surgiu a ideia de criar esse treinamento. Olha só, na verdade eu precisava aprimorar as minhas técnicas de venda para vender os meus treinamentos, as minhas palestras, e eu comecei a fazer pesquisas, comecei a estudar esse perfil do novo cliente, ou cliente que poderia estar apto a comprar os meus treinamentos e as minhas palestras. E nesse estudo eu comecei a abrir a minha mente para uma série de informações que até então eu não tinha nenhum contato, eu não sabia. Na verdade, eu não sou um vendedor profissional, eu não sou da área de venda, eu sou um coach de relacionamentos. Então, nessa busca por esse conhecimento, para aprimorar as minhas técnicas, tem uma coisa interessante que diz assim, o cérebro da gente, no momento que você se conecta com uma determinada coisa, você passa a perceber coisas que estão em volta do mundo, que são relacionadas com isso que você está conectado. Como nesse momento, a palavra de ordem na minha vida era vender, era técnicas de venda, então eu comecei a fazer algumas observações muito interessantes. Bom, e aí eu saí pesquisando, e nessas pesquisas eu comecei a ver coisas que até então, como eu já disse, eu não percebia, né? A maneira que alguns vendedores abordam os clientes, como eles criam um diálogo de venda. E eu digo isso porque em algum momento da vida eu também sou cliente, eu compro alguma coisa e eu comecei a perceber que havia algo de errado. Tinha algo que não casava. Eu digo a você que muitas vezes eu saía de casa para comprar alguma coisa e eu não comprava porque logo eu vinha perceber que era por causa da abordagem do cliente. Aquilo, de certa forma, o jeito como ele me tratou, me colocava no modo de defesa, entendeu? E eu comecei a achar isso muito interessante. Isso está muito ligado à minha área, a área de relacionamento. Afinal, uma abordagem de vendas é a criação de um relacionamento. No momento que você aborda o cliente para efetuar a sua venda, para apresentar o seu produto, você está criando um relacionamento entre você e o cliente. E aí, isso me fez cada vez mais abrir os olhos
para essas técnicas, para essa forma de abordagem, para a criação de um diálogo de vendas, enfim. E aí eu fui pesquisando, e fui fazendo anotações. Fui fazendo anotações dos erros que eu percebia nas ações desses vendedores e também os acertos. E eu comecei a assistir filmes, comecei a buscar informações na internet, de pesquisa, de como se fazia uma boa venda, de como se construía um diálogo de venda, e eu fui construindo assim um acervo de informações. O fato interessante é que com essas informações e com o resultado desses estudos, eu diria assim, eu não me transformei num grande vendedor, mas eu percebi que as minhas vendas estavam dando certo. Eu estava aplicando esse conhecimento e estava dando certo. Eu estava me desviando dos erros que muitos vendedores cometiam até quando me abordavam, e a coisa estava dando certo. E aí surge a ideia, não, eu vou criar um método para que eu possa aplicar nas vendas dos meus treinamentos, ou que eu possa treinar os vendedores, né? Como você sabe, eu sou um colaborador da ICM, os vendedores da ICM, para que eles possam ter sucesso na venda dos produtos da ICM, que são os treinamentos e as palestras. E a coisa começou a funcionar, e começou a ficar muito interessante, né? Só que esse método eu criei somando esse conhecimento sobre abordagem de vendas, certo? Ao conhecimento que eu já havia adquirido ao longo de muitas horas de atendimento, como coach de relacionamentos, a todos os livros que eu já tinha lido, enfim, a todo um conhecimento que já estava presente na minha vida. Eu só fiz adequar, eu só fiz encaixar essas técnicas, né? E a coisa começou a dar certo. E olha só, para quem me conhece, vai saber exatamente do que eu estou falando. Eu tenho uma missão de vida: partilhar conhecimento. Partilhar conhecimento, para mim, é a coisa mais importante. Eu entendo que se essa capacidade de aprender me foi dada, nada mais interessante como forma de gratidão que eu possa partilhar isso com as pessoas. E aí eu pensei, por que não criar um método de abordagem de vendas que possa chegar ao alcance dessas pessoas que estão trabalhando nessa área, esses profissionais, e que não têm esse conhecimento? Melhor ainda, por que não criar um método que realmente esteja ao alcance dessas pessoas, desses vendedores que trabalham em pequenas lojas, desses vendedores que trabalham em pequenas empresas, que normalmente não vai ter condição de pagar um treinamento caro ou qualquer coisa dessa natureza. E, por fim, dessa ideia nasce o MAV 3, Método de Abordagem de Vendas. Pois bem, eu já te falei aí como nasceu esse treinamento e onde surgiu a ideia. Agora, me deixa te falar uma coisa. Eu com essa ideia de aplicar o MAV, isso de certa forma ganhou uma proporção bem interessante. A primeira aplicação desse treinamento foi na cidade de Boa Viagem. Nós fizemos isso para 2 empresas e, bom, o sucesso foi bem legal. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver vídeo de depoimento sobre o MAV, de empresários, de pessoas que fizeram o treinamento e que tiveram lá as suas vendas impulsionadas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a partir daí o treinamento não era só mais uma teoria, mas era também um conhecimento e com resultado comprovado. E isso, de certa forma, me chamou a atenção. Poxa, esse treinamento, eu não pensava nem em fazer isso, e de repente... Mas olha só,
No conteúdo do MAV, bom, ele é um conteúdo que se estende por 2 horas, por 12 horas de duração e que acontece em 3 etapas, né? E que são em 2 etapas, quer dizer, mas distribuídas em 4 módulos. No primeiro módulo do MAV, a palavra venda é proibida. Quando eu fui dar esse treinamento a primeira vez que eu disse isso, olha, a palavra venda hoje é proibida, porque a palavra de ordem hoje é transformação. E por quê? Porque o primeiro módulo, ele vem exatamente com esse propósito, de fazer uma transformação, criar um novo padrão mental para o aluno, para que ele possa absorver todo o conhecimento das técnicas que são apresentadas durante o restante do treinamento com maior facilidade. E nesse primeiro módulo eu dou um coach de autoconhecimento. Na verdade, um coach de autoconhecimento, para que você possa perceber quais são as suas limitações, quais são os fatores de impedimento, para que você faça uma introspecção e passe a se conhecer melhor, ter um encontro com o que você pode ser de melhor. Um conhecimento que vai te possibilitar acreditar que você pode ser melhor, que você pode ultrapassar limites. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro módulo do treinamento, é dado um programa de coach de autoconhecimento ou de relacionamento intrapessoal, onde você faz uma viagem dentro do seu próprio ser. Daí por diante, o treinamento ele vem apresentando as técnicas necessárias para uma boa abordagem, para uma abordagem com sucesso. Porque veja bem, muita gente diz assim, mas isso é um curso de venda? Não, isso não é um curso de venda. Isso na verdade é um treinamento de alta performance em abordagem de venda. O que não é tão diferente, até porque devemos aceitar que uma venda, eu diria que, eu vou ser generoso, 80% do sucesso da venda, ela ocorre no momento da abordagem. No momento da abordagem, quando você estabelece um relacionamento de confiança entre você e o seu cliente. Então, a partir daí, aplicar as outras técnicas, criar um diálogo de venda confiável, a aplicação de gatilhos mentais. Gente, gatilhos mentais está no 3º módulo do treinamento, e eu levo para o treinamento pelo menos 30 gatilhos mentais que foram experimentados com resultados positivos, com altíssimo poder de persuasão e, é claro, com dignidade, com verdade, sem precisar enganar o cliente, sem precisar mentir para o cliente, dizer que o seu produto é algo que ele não é. Foi uma das coisas que eu tive o máximo de cuidado, né? Foi de que o vendedor sempre pudesse passar essa verdade para o cliente. O produto não dá para o cliente, não vende. Diz a ele, não é que não vende, se ele quiser comprar, mas ele não vai comprar enganado. Então, esse espírito de honestidade, de dignidade também está presente no MAV. Então veja só, na verdade, o MAV não é só um treinamento de abordagem de vendas. Ele é também uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, para que você possa se transformar na sua melhor versão, para que você possa ter uma alta performance se você desenvolve essa atividade como vendedor ou não. O conhecimento do MAV, ele pode ser levado para dentro da sua casa, para o relacionamento com seus filhos, com sua esposa, para o relacionamento social de maneira geral. Por quê? Porque é um conhecimento de vida, de transformação de vida. Abordar o cliente é criar um novo relacionamento. E olha só, isso é comprovado, nós não precisa nenhuma pesquisa de Harvard para dizer isso. 98% do nosso tempo de vida passamos convivendo, construindo relacionamentos. Então,
O MAV, ele traz esse espírito, certo? Que está intrinsecamente ligado ao conhecimento. E traz também a parte de profissionalismo, onde você aprende a ter uma postura, onde você aprende a fazer uma leitura do caráter emocional do seu cliente, no momento em que ele entra na loja ou no momento em que você se dirige a ele para fazer a abordagem. É muito interessante. Isso aqui não é um treinamento que eu li um livro e aí saí, aprendi demais. Não, foram vários livros. Foram mais de 15 livros que eu li para construir esse treinamento. Fora as pesquisas, fora as situações em que eu me revesti da condição de cliente apenas para perceber o que era necessário aprender de novo e passar de novo para esses vendedores, para gerentes, para as pessoas que querem se relacionar bem com as outras. Então, bom, para o vídeo não ficar tão grande, o MAV é exatamente isso. E tem sua credibilidade, porque é o produto de uma missão de vida. E eu estou falando da minha missão de vida, de partilhar conhecimento. O MAV, ele tem muito mais amor e o interesse de ajudar do que qualquer outro tipo de interesse. Acredite, eu tenho passado esse conhecimento nos momentos mais inusitados para as pessoas. Quando eu chego para comprar numa loja e eles cometem um erro e eu chamo, olha só, deixa eu te explicar aqui, não comete esse erro, porque esse erro ele cria uma repulsa no cliente e tal, e a pessoa, mas como é que você vai? Eu sou coach, desenvolvi, tá entendendo? Então eu vou passando esse conhecimento para as pessoas, vou passando dentro do meu universo profissional, certo? Criando novos relacionamentos, criando novas possibilidades, coach de relacionamento intrapessoal. Eu até tenho um treinamento completo, o Encontro com a Minha Melhor Versão, né? Que é um treinamento de 20 horas, que é um treinamento de relacionamento intrapessoal e que eu trouxe de lá todo esse conhecimento para o MAV. Então, olha só, para você que tem interesse em adquirir esse treinamento, adquirir esse conhecimento, tá aí, eu acho que ficou claro. E se porventura tiver mais alguma coisa que você queira saber, entre em contato comigo, entra pelo meu e-mail, geronolifecoach@gmail.com, e me pede mais explicações. A empresa que estiver interessada em conhecer mais esse treinamento me convida para um workshop, eu não vou cobrar absolutamente nada. Então você me convida para um workshop, a gente se conhece, constrói relacionamentos, eu passo para você o que é o treinamento e ainda te dou uma degustação do conteúdo do treinamento, que é um conteúdo riquíssimo em conhecimento moderno, certo? Num treinamento que te colocará à frente, eu diria, muito à frente, certo? Do que se está praticando aí, porque isso é necessário. Nós temos um cliente com um perfil diferenciado, nós estamos na era do conhecimento, na era da informação. O cliente, quando vai até você, ele já vai sabendo tudo. Então, é preciso que você saiba como se comportar diante desse cliente para que você tenha um sucesso de vendas. Então, se você quiser saber mais alguma coisa, entre em contato com a gente, já te passei o meu e-mail e eu mando para você, certo, um portfólio de treinamento e de outros produtos que a ICM apresenta, que foram treinamentos e palestras que eu desenvolvi. Então, fica aí a dica para os vendedores, gerentes, empresários, executivos que desejam alcançar esse conhecimento. MAV 3, método de abordagem de vendas. Só deixando claro, a venda que eu falo aqui, vendas direta, aquela que você se relaciona com o cliente, que é um ser humano, igualmente a você. Então, muito obrigado pela sua atenção, grande abraço e fique com Deus.